Olá a todos, bem-vindos de volta a mais um programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou Miriam Fernandes e esta será mais uma aula de filosofia para os alunos do 12º ano. E para a aula de hoje, o sumário é axiologia. Nós vamos estudar os valores, o conceito, os tipos, as características, como também tábua de valores. E os objetivos para a nossa aula serão, portanto, primeiro, definir o conceito de axiologia, vamos clarificar o conceito de valor, classificar valores, caracterizar valor e, finalmente, vamos relacionar valor e ação humana. Primeiro, vamos ao termo axiologia. O termo axiologia vem do grego axio, que significa apreciação e valorização. Esta palavra foi usada pela primeira vez no século XIX, mas a reflexão sobre a axiologia remonta à antiguidade clássica, com pensadores como Sócrates e também os sofistas. E então, como é que se define ou qual é o conceito da axiologia? A axiologia é o ramo da filosofia que estuda o quê? Estuda os valores. Estuda os problemas que têm a ver com os valores, com o bem, o verdadeiro, o justo, etc. Também estuda a essência e a natureza dos valores. A axiologia estuda os valores humanos, já que o homem se constitui como um único ser valorativo. Vamos agora ao conceito de valor. A origem etimológica do valor veio do latim valere e do conceito valore, significando muita coisa. Valor, portanto, significa merecimento, talento, reputação, coragem, valentia, etc. O conceito de valor não pode definir-se, mas sim clarificar-se, à medida que desenvolvemos a nossa consciência valorativa ao longo da vida, o que significa dizer que não é possível ter um conceito único de valor. Por quê? Porque o ser humano, ao longo da sua existência, vai criando valores e então se constitui como um ser valorativo. Ainda, dentro do conceito de valor, nós temos aí o conceito ou a noção do valer. Os valores não são, mas os valores valem. O que significa dizer que os valores não são, mas valem? A realidade e a essência dos valores é o valer e não as coisas reais, objetos, factos, ações, nem ideias. Os valores não têm ser, mas sim valer. A beleza é um valor, por exemplo, a bondade, a santidade, etc. Tal como as qualidades não podem existir por si mesmos, os valores pertencem aos objetos ou às condutas. Por serem qualidades, os valores são realidades parasitárias que repousam nas coisas e condutas e as qualificam como sendo valiosas, belas, boas, justas ou injustas, etc. Na verdade, os valores não são coisas. Os valores se encontram presentes nos objetos, nas coisas, nas condutas e fazem com que essas coisas ou esses objetos, essas condutas sejam valiosas. É valor aquilo que cada um escolhe livremente, aprecia incondicionalmente e manifesta claramente na sua atuação. Valor é uma maneira de ser ou agir que uma pessoa ou uma coletividade reconhece como ideal e que faz com que os seres ou as condutas aos quais é atribuído sejam desejáveis ou estimáveis. E uma observação. Na tentativa de clarificar o conceito de valor, nós encontramos muitas perspectivas. E então eu trouxe aqui duas perspectivas sobre o que trabalham a noção de valor. Vejamos então a primeira perspectiva, que é a perspectiva subjetivista, ou seja, o subjetivismo axiológico. O que é que defende então o subjetivismo axiológico? Uma questão antes de mais. As coisas valem porque são valiosas em si
ou valem porque eu, o sujeito que desejo as coisas, as atribuo valor. Já pensaram nesta questão? As coisas têm beleza, por exemplo, uma flor é bela em si, ou eu é que atribuo beleza à flor. Portanto, as coisas são belas em si, ou valem em si, ou nós, como sujeitos valorativos, é que atribuímos, ou que vimos, atribuímos valor a essas coisas. Vejamos então a resposta do subjetivismo axiológico. Para o subjetivismo axiológico, os valores são o quê? Qualidades que o homem atribui às coisas, pessoas ou ações, aos feitos ou acontecimentos. Para o subjetivismo axiológico, o valor das coisas encontra-se na consciência das pessoas que fazem o uso do valor. Exemplo, a beleza do objeto vai depender da emoção ou do sentimento que desperta no sujeito. Resumindo, para o subjetivismo axiológico, o valor se encontra na consciência das pessoas, na nossa consciência. Nós, como seres humanos, nós é que atribuímos valor às coisas, ou seja, as coisas não têm valor em si. Ainda, segundo o subjetivismo axiológico, amar uma coisa significa atribuir-lhe importância. Se é importante, é porque tem valor. Nós não desejamos o objeto porque vale ou porque satisfaz a nossa necessidade, mas vale porque o desejamos ou necessitamos dele, isto é, tudo que vale, vale em relação ao homem. Portanto, para o subjetivismo axiológico, os valores, ou seja, a atribuição de valor às coisas, objetos ou pessoas, se encontra no próprio sujeito como ser valorativo. Portanto, a concentração é no sujeito e não no objeto. Agora, o subjetivismo axiológico também foi sujeito a críticas. Diz aí, tem razão quando diz que os valores só existem em relação ao sujeito. Por quê? Porque, na verdade, já vimos que o homem é o único ser valorativo. No entanto, o subjetivismo axiológico erra numa parte. Erra por quê? Porque não entende que as coisas que são criadas ou naturais têm propriedades que fazem com que o sujeito as valorizem. É difícil para nós, seres humanos, acreditar que as coisas, ou por exemplo, uma flor, não tem beleza nenhuma. Só o homem que vê beleza na flor. É verdade, então, que a beleza está nos olhos de quem vê? Então, essa perspectiva foi sujeita a críticas, por quê? Porque acreditam, outras perspectivas acreditam que não, que as coisas têm também alguma propriedade que faz com que ela seja ou elas sejam belas. Outra crítica é que não vê que a ação valorativa do sujeito não é unicamente pessoal e individual. Isto por quê? Porque os valores do sujeito são sempre influenciados pela época e pelo contexto social onde ele se insere. Nós somos seres sociais, como já dizia Aristóteles, um animal social, daí que a nossa perspectiva sobre os valores, ou seja, aquilo que nós valorizamos, depende muito do contexto social, do contexto familiar, do ambiente em que nós desenvolvemos como seres humanos. Vejamos agora o que defende a outra perspectiva, que é o objetivismo axiológico. Já que é objetivismo axiológico, defende tudo ao contrário do subjetivismo axiológico. Esta perspectiva foi definida por Platão na Antiguidade e por outros pensadores, alguns outros contemporâneos, como Max Scheler. E o que é que defende? Esta perspectiva diz que valores são qualidades inerentes às coisas, pessoas ou ações. São características morais inerentes às pessoas, como humanidade, solidariedade, responsabilidade, bondade, etc. Se o subjetivismo axiológico diz que os valores se encontram na consciência do sujeito, o objetivismo axiológico diz que os valores se encontram nas próprias coisas, objetos ou pessoas. Ainda, os valores encontram-se fora das pessoas. Eles são absolutos
imutáveis, eternos, incondicionados, não precisam nem de coisas nem de homens para existirem, mas pelo contrário, estes, ou seja, coisas e homens, que precisam de valores para serem valiosos. Os valores não mudam, mas o que muda é a nossa forma de vê-los e pô-los em prática em cada época e situação. Se os valores não se encontram na consciência do indivíduo, significa que são essas coisas que precisam de valor. Vamos ver agora as críticas ao subjetivismo axiológico. Também, o objetivismo axiológico foi alvo de algumas críticas. Vejamos, então, algumas delas. O objetivismo axiológico atribui ao valor um caráter absoluto, intemporal e incondicionado, ou seja, que não depende de nada e nem de homem nenhum. O que existe de valioso numa coisa tem a sua fonte no valor que existe independente dela. E isso nos faz lembrar a teoria das ideias de Platão. Primeiro existiram as ideias, depois as coisas. Significa que podemos assimilar valores às ideias de Platão. Mas pergunta-se, que sentido teria, por exemplo, a solidariedade, a lealdade ou a amizade, a beleza, se não existissem os sujeitos humanos que podem ser solidários, leais, amigos ou coisas que podem ser belas? Que solidariedade poderia existir se não existissem os sujeitos que devem praticá-la e os seus atos solidários? Será que tinha algum valor as ideias, por exemplo, de lealdade, de amizade, de solidariedade, se não existissem pessoas que fossem ou que são solidárias, humildes, boas, leais? Portanto, é uma crítica que se faz a esta perspectiva, que é o objetivismo axiológico. Agora vamos passar à classificação dos valores. Já que já falamos um pouco sobre o conceito dos valores, já vimos que é difícil definir valor, mas apenas nós tentamos clarificar o valor mediante duas perspectivas. Uma que diz que os valores estão presentes nas próprias coisas, mas a outra perspectiva que diz que não, que os valores estão na consciência do próprio indivíduo. Temos então duas perspectivas. E como é que nós podemos classificar os valores? Que tipos de valores é que existem? Eu trouxe aqui o primeiro tipo, que é o valor, por exemplo, dos valores biológicos ou vitais. Exemplo, a vida, saúde, força física, etc. Também podemos falar em valores éticos, morais, a justiça, a solidariedade, a fidelidade. Valores culturais, temos o hino, bandeira nacional, moeda, música, etc. Ainda, dentro da classificação dos valores, temos valores religiosos, por exemplo, o sagrado, o divino, o puro, o santo, o perfeito, o eterno e entre outros. Ainda existem valores econômicos, por exemplo, o dinheiro, bens materiais, e os valores estéticos que têm a ver com a beleza, o belo, o gracioso, o elegante, etc. Vamos agora caracterizar os valores. Como é que os valores se caracterizam? A primeira característica tem a ver com a relatividade. Na perspectiva subjetivista, os valores são relativos, tendo em conta que é fruto de escolhas pessoais, individuais, variam de épocas para épocas e de sociedade para sociedade. Nós falamos há bocado sobre o subjetivismo axiológico, que defende que os valores se encontram na consciência do indivíduo. Significa, então, que cada um escolhe o valor que bem entender como sendo melhor. Então, estamos perante o relativismo, ou seja, a relatividade dos valores. Também podemos falar em que os valores são absolutos.
Na medida em que existem certos valores éticos, espirituais, de caráter mais universais e absolutos, como, por exemplo, os valores que se encontram consagrados nos direitos humanos, a vida, a justiça, a liberdade, etc. São valores inegociáveis, são intemporais, são valores que não se negociam e então podemos dizer que são valores absolutos, não dependem nem de tempo, nem de pessoa para pessoa. São valores eternos. Outra característica, os valores são polares ou bipolares. Para cada valor existe um antivalor ou um contravalor, ou seja, os valores apresentam-se em pares opostos. Temos o exemplo de vida, morte, saúde, doença, felicidade, infelicidade, bem, mal, bom, mal, certo, errado, etc. Ainda temos outra característica dos valores. Os valores são históricos. Se os valores são criados pelo homem e se o homem tem mudado ao longo da história, então os valores também têm mudado. Os valores surgem, disseminam-se e morrem acompanhando a vida das sociedades em que nascem. Os valores são filhos do seu tempo. E para terminar, os valores são hierárquicos, se encontram em patamares, dependendo da importância e significado que damos a eles. Existe uma tábua de valores aceita pela sociedade, dependendo da época, e nenhum modelo é fixo e definitivo. Falando em tábua de valores, tendo em conta que os valores, já vimos que são relativos, há uns que são relativos, mas há outros que são absolutos, também são históricos, mas bipolaridade, ou seja, tipo que estão em polos, Polo negativo, positivo, digamos assim, o bom, o mau, o certo, o errado, o justo, o injusto, mas também há uma hierarquia de valores. Por quê? Porque há prioridades. Nós priorizamos uns valores em detrimento de outros valores. E em todas as sociedades encontramos valores que são mais priorizados, ou seja, mais importantes, do que outros valores. E então vamos tomar como exemplo a tábua de valores de Max Scheler, que foi adaptado por Ortega y Gasset. Então, segundo ele, vamos ver o que ele põe então no topo da hierarquia de valores. Lá no topo ele põe valores religiosos. E depois vem os valores espirituais, morais, intelectuais, estéticos. Além disso, quase na base, temos então valores vitais, tem a ver com a vida. E para terminar, na base, segundo Scheler, nós temos os valores úteis. Como podem reparar, temos uma seta descendente, ou seja, ele prioriza os valores religiosos como sendo valores mais importantes na vida de um indivíduo e, finalmente, os valores úteis que não são lá muito importantes como os valores religiosos. Quase no final da nossa aula, resta-nos falar sobre o quê? Sobre a relação que existe entre valor e ação humana. O que torna os atos humanos verdadeiramente humanos é a escolha responsável, a sua escolha responsável. Quando praticamos atos valorosos, como, por exemplo, a bondade, a solidariedade, a justiça, etc., nos tornamos dignos de reconhecimento e valorização. Assim sendo, tais atos nos dignificam e nos tornam mais humanos e, consequentemente, mais virtuosos e mais felizes. Significa que são os valores que orientam a nossa ação. Quando nós praticamos ações que são boas, então significa que nós nos sentimos valorizados. Tornamos mais dignos como pessoas humanas e tornamos então mais felizes.
depois de nós termos debruçado um pouco sobre os valores, o conceito, os tipos, as características, também falamos dos valores e da ação humana, nós vamos agora a um pequeno exercício só para consolidar a matéria que nós trabalhamos na aula de hoje. A questão é a seguinte: faz correspondência tendo em conta aquilo que se debate acerca da clarificação de valores. De um lado, temos o subjetivismo axiológico, como também o objetivismo axiológico. Do outro lado, nós temos aqui algumas noções sobre os valores. Vocês podem então fazer correspondência. Primeiro temos valores encontram-se na consciência das pessoas. Depois temos os valores são qualidades de objetos das pessoas e ações. Os valores são qualidades que o homem atribui às coisas, pessoas, ações, etc. E, finalmente, os valores encontram-se fora da consciência das pessoas. E então, pensem naquilo que nós já vimos na aula de hoje e façam aí a correspondência como deve ser, de uma forma correta, sobre o subjetivismo axiológico e objetivismo axiológico. Então, terminaram o exercício? Conseguiram fazer a correspondência de forma correta? Então, vamos à resolução deste pequeno problema filosófico. De um lado, temos o subjetivismo axiológico. E então, vamos ver como é que fica de forma correta. Os valores encontram-se, portanto, na consciência das pessoas. Depois, temos o quê? Que os valores são qualidades do objeto, das pessoas e ações. Qual é a perspectiva que defende, então, que os valores são qualidades do objeto, das pessoas e ações? É a perspectiva objetivista, ou seja, o objetivismo axiológico. Os valores são qualidades que o homem atribui às coisas, pessoas, ações, etc. Está bem claro aí que se trata do subjetivismo axiológico. E, finalmente, os valores encontram-se fora da consciência das pessoas. Tem a ver com o objetivismo axiológico. Assim terminamos a resolução do nosso exercício de hoje. Na reta final da nossa aula, eu vou vos deixar um trabalho que é para fazer lá em casa, como também podem trabalhar na sala de aula com os vossos professores. O trabalho é o seguinte: elabora um texto sobre o tema Valores no mundo contemporâneo. Crise, reformulação ou redefinição de valores. Hoje se fala muito em crise de valores. Será que a nossa sociedade está em crise de valores? Será que nós reformulamos valores ou redefinimos valores? O que vocês acham? Também podem pesquisar, porque há muitos pensadores que defendem crise, há outros que defendem reformulação ou também redefinição de valores. E qual é a vossa opinião? Vocês acham que nós estamos em crise? Antigamente haviam mais valores ou se davam mais consideração aos valores? E hoje não? Como é que é? Então, esse é o vosso trabalho, que é a elaboração de um texto acerca desta temática, valores.
nós aprendemos na aula de hoje? Estão a recordar? Vejamos então um pequeno resumo. Os valores não podem rigorosamente definir-se. Conhecê-los é estimá-los e estimá-los é percebê-los, ou seja, intuí-los. Os valores podem ser considerados como guias de comportamento e guias de cultura. Valor é o que há de apreciável nas coisas. Definição conciliadora do objetivismo e subjetivismo axiológico. Todos os valores que conhecemos têm ou tiveram sentido sempre em relação ao homem e somente o tiveram nesta relação. Os valores dão sentido e significado à ação humana. Assim terminamos mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Foi um prazer enorme ter estado aqui convosco e eu espero ver-vos na próxima aula de Filosofia do 12º ano. Até lá, fiquem bem.